mire, em Juan capítulo 10, versículo 10, todos conhecem, eu creio que todos. O ladrão não viene sino para hurtar e matar e destruir. Amém? Quem é o ladrão? Diabo. O diabo viene para matar, para hurtar, para destruir. É a missão do diabo na terra. Amém? Jesus dijo: eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Mire, esta vida abundante não é solamente economia, coisas materiais, bendições. Esta vida abundante é, em cima de todo, a salvação, a vida eterna. Amém? É você está gozando da vida eterna com Cristo. É isso que Jesus está falando. Eu vim para trazer vida e traê-la em abundância. Claro, isso também, promessas de prosperidade, de um matrimônio feliz, de você ter uma vida saudável, de você ter paz, de você conquistar as promessas de Deus aqui e viver uma vida plena aqui. Amém? Amém. Sin embargo, em cima de todo isso, você conquistar a vida eterna. Para que isso venha a cumprir-se em sua vida, é necessário que você passe por la puerta. Mire no versículo 9. Versículo 9. Jesus dijo: eu sou la puerta. El que por mim entrar, será salvo. Entrará e saldrá e hallará o que? Pastos. Então, mire aqui. Jesus dijo: eu sou la puerta. Jesus é la puerta. Amém? Quando nós passamos por uma puerta, ou estamos entrando ou estamos saindo. Por exemplo, aqui estou no salão do templo. Aqui está a sala de la Santa Comunhão, a sala de la Santa Cena. Se eu passo por esta porta, eu estou saindo do salão e entrando na sala de Santa Cena. Então, cambiará, permisso, cambiará o ambiente. Agora já não estou mais no salão da igreja, estou na sala de Santa Comunhão. Cambiou. La puerta é para ter um cambio, é para ter uma transformação. Por isso que Jesus dijo: eu sou la puerta. Amém? Eu sou o cambio. Eu sou o pasaje. Eu sou la transformação. Se uno passou por esta puerta, obrigatoriamente tem que cambiar de vida. Se não cambiou, ou se não há cambiado, ou se não está cambiando, porque de repente a pessoa está em processo, é porque não passou por esta porta. Se uno não tem a certeza de la salvação, porque não passou por la puerta que é Jesus. Ora, qual é a condição para que uno venga passar por la puerta? Jesus é la puerta. Quem é o pastor que lleva uno a esta puerta? É o Espírito Santo. Amém? Para que o Espírito Santo pueda levar uno a esta puerta e dar permisso para que uno pueda entrar, é necessário que a pessoa venga a manifestar uma tristeza que agrada a Deus. Você dá permisso para qualquer pessoa entrar em sua casa? Hã? Se uno toca a porta de tu casa, como se chama, senhora? Angelita, eu quero dormir em tu casa. Entra. Qualquer pessoa entra em tu casa? Só quem você conhece. Sim ou não? Você vai dizer: não lhe conosco. Que passa? Está louco? Está borracho? Sim ou não? Não é qualquer um que entra em tu casa, ou és? Você só dá permisso para entrar em tu casa seus familiares, seus parientes, as pessoas que você conhece. Amém? Amém? Mire este versículo adelante. Juan
10, el versículo 14. Mire estes versículos. Jesus dijo: eu sou el buen pastor e conosco mis ovejas. Então, mire. A primeira condição para que você pueda passar por la puerta é ser uma oveja. Se você não é oveja, você não vai passar. Amém? Amém. Los bodes não podem passar. Los cabritos não podem passar. Amém? Amém. Solamente quem? As ovejas. Solo as ovejas podem passar. Ponga atenção. Eu sou o bom pastor e conosco mis ovejas. E las minhas me conhecem. Então, para que uno passe por la puerta, Jesus tem que conhecê-lo. E uno tem que conhecer a Jesus. La persona tem que conhecer a quem? A Deus. E como que uno conocerá? Mire que Jesus ele dijo: assim como el Padre me conoce e eu conosco el Padre. Amém? E pongo mi vida por las ovelhas. Quando que a pessoa passa a conhecer a Jesus? Ponga atenção, por favor, preste atenção. Quando a pessoa crer no sacrifício que Jesus hizo por ela na cruz, por ela na cruz. Amém? Amém. Quando você mira para a cruz e você passa a crer e entregar-se ao pé da cruz por el sacrifício que Jesus hizo por você, a sangre de Cristo purifica sua vida e você queda limpio e você pode entrar por donde? Por la puerta que es Jesus. E quem levará você por esta puerta? El Espírito Santo. Então, venga cá, pastor Isaí, por favor, seja muito amável. O pastor Isaí é um indivíduo que está sucio, está em la imundícia del pecado, uma vida podrida, borracheiro, não tem cara, mas vamos suponer, não? Você tem mais cara que está vicioso em avena. Pero suponga um exemplo. Então ele quer passar por esta puerta que é Jesus. Então ele vem ao altar de Deus, se arrepende de seus pecados, porque a chave para você entrar, a contrasenha para você entrar, o passagem liberada para você entrar é arrependimento. Amém? Então ele vem, entrega sua vida, ele diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou borracheiro, eu sou isso, eu sou aquilo, estou arrependido de minha vida, estou arrependido de meus pecados, eu não quero mais viver esta vida, eu quero uma nova vida, eu creio em tu sacrifício na cruz, eu creio na sangue que tu derramaste por mim, perdona meus pecados, borra meus pecados, toma minha vida. Então o Espírito Santo vê sinceridade. Amém? Ele vê que a oração foi o quê? Sincera. Não foi uma oração de quê? De palavras. A persona foi verdadeira. Então, o Espírito Santo vê que ele está arrependido, ele chora, ele sente o dolor, ele sente uma tristeza profunda por ter ofendido a Deus toda a sua vida. O Espírito Santo vem. Senhor, eu tenho aqui Isaí de la cruz, ele está arrependido, ele está purificado, a sangre del Senhor lavou a sua vida, abre-nos a porta, e o Espírito Santo leva Isaí para uma nova vida. Diga graças a Deus. E ele entrará, será salvo, saudrá, encontrará o quê? Pastos. Que são pastos? Uma vida plena. Diga graças a Deus. Uma vida bendecida. E ele, Espírito Santo, vai guiar Isaí neste pasto, para que ele, você vai casar com essa tica, que essa tica é de Deus, case com ela, seja feliz. Aí Isaí tem um filho bendecido, tem 2 filhos bendecidos. Isso é só exemplo, tá? Amém?
Isaí prospera, diga graças a Deus. Isaí agora é empresário, será isso, saco? Empresário, tem sua Ferrari, tem sua vida bendecida, diga graças a Deus. Você vê que ele está todo peinado, está todo bonito, tem uma vida estupenda, porque ele está caminhando pelos pastos de quem? Ele não é enfermo, ele não tem depressão, não tem tristeza, não tem crise de ansiedade, porque o Espírito Santo está cuidando. Isaías agora conosce a quem? Al bom pastor. Por isso que Davi disse: El Senhor es mi e nada. Davi era rei, pero ele estava como oveja de Deus. Então, primeiro ponto, arrepender-se. Amém? Segundo ponto, ser uma oveja de Jesus. A oveja não é rebelde, a oveja é dependente do pastor. Se você ver uma oveja, quem já viu uma oveja? Já vi montones. São dependentes, são dóceis, sim ou não? A oveja dá a lana, dá leite e dá outro cordeiro, diga graças a Deus. Então, aqui está o segredo, o secreto para que sua vida seja transformada. É passar por onde? Por onde? E quem vai levar você a passar por esta porta? Quem é a porta? Jesus. Amém? Quem vai guardar, conduzir os teus pastos? Espírito Santo. Qual é a contrasenha? Qual é a chave? Qual é o passagem? Então, você tem que ser humilde para passar por la porta se você não passou. Amém? Se não houve este arrependimento verdadeiro. Porque às vezes a pessoa habla: eu estou arrependida. Pero sigue a mesma coisa, sigue os mesmos erros, sigue os mesmos pecados. Me hago entender ou não? Então, para que você passe por la porta, a condição é esta. Pero quando você passa, cambia todo. Não vai cambiar de um dia para o outro. Me hago entender ou não? Não. Pero vai cambiar. É um processo, pero cambiará.